sobre o nosso equipamento Neurodin Evolution. Então, como que todo esse quadro, né, toda essa história voltada para a área de uroginecologia, né, começou? Bom, então, em 1791, o Luigi, o que ele começou a estudar? Ele começou a estudar essa ação elétrica nos movimentos musculares, que foi se propagando para toda a o nosso esqueleto. Porém, quando chegou em 1940, notem que a gente tem assim uma escala de tempo muito grande, de 1791 para 1940, né? O Arnold Kegel, muito conhecido na área de ginecologia, ele veio com os treinamentos do assoalho pélvico. Então, ele começou a realizar exercícios voltados para o atendimento dessa musculatura. Então, são exercícios no qual hoje, né, a fisioterapia utiliza para o fortalecimento desse assoalho pélvico. Então, são exercícios físicos, né, atividades de contração explicadas para o paciente, para que ele possa fazer essa contração. E aí, em 1960, um fisiologista, o que ele começou a estudar? A eletroestimulação na musculatura. Entendam que esse início de estudo, ele não era voltado para a musculatura do assoalho pélvico ainda. Então, a gente já tinha a ação elétrica sendo utilizada, porém não ainda utilizada para o assoalho pélvico. Então, nós tínhamos a eletroestimulação, que já estava sendo trabalhada para o fortalecimento muscular. Nós tínhamos os exercícios voltados para a área de uroginecologia, né, voltados aí para a incontinência urinária. Em 1961, com tudo isso já alinhado, teve início as buscas de, bom, se essa eletroestimulação, ela faz um fortalecimento muscular, né, em todos os músculos do nosso corpo, por que não começar a pensar nela, né, na parte da uroginecologia? Então, bom, o que a gente vai trabalhar com uroginecologia? A gente pode trabalhar com eletroestimulação, a gente pode trabalhar com biofeedback, começaram-se a iniciar isso. Bom, será que eu consigo? Será que não? E aí começaram-se as pesquisas, os estudos. Entretanto, essa descrição realmente só foi descrita e utilizada em 1963. Então, quando o médico, né, cirurgião, ele começou a perceber que muitos casos ele precisava intervir de maneira cirúrgica. E aí, tendo essa visão da cirurgia, ele pensou, bom, se tem essa estimulação para a musculatura e eu tenho atividades físicas, né, exercícios físicos para essa musculatura, se eu tentar juntar essas duas coisas, juntar a eletroestimulação, né, apropriada, né, ou tentar adaptá-la para a musculatura do assoalho pélvico, será que eu vou começar a ter uma boa resposta? Será que isso aí vai começar a melhorar? E aí, desculpa, ele começou esse estudo, né? E a primeira descrição dele foi aí em 1963. Então, essa adaptação de uma corrente elétrica para a musculatura do assoalho pélvico, ela data de bastante tempo já. E veio se melhorando com o passar do tempo, com o passar da evolução da tecnologia. Então, vamos entender um pouco aí da anatomia do assoalho pélvico. Então, eu tenho aqui, está mostrando para vocês um assoalho pélvico feminino, numa vista de corte, né, lateral. Então, o que eu tenho? Eu tenho a bexiga, o útero, os ovários, aqui a região, do reto. Aqui é onde eu tenho... Essa região é onde eu tenho a musculatura do assoalho pélvico. Então, notem, essa musculatura é como se fosse uma rede, ela sustenta todos os nossos órgãos internos.
Então, ela trabalha aqui com a sustentação tanto dos órgãos aqui mais abaixo, quanto acima, né, do nosso abdômen. Então, nela, tem-se muita pressão nessa musculatura. E para sustentar essa musculatura, é necessário que esse músculo, né, ele esteja ali condicionado. Entretanto, ele é diferente de, por exemplo, um bíceps, um tríceps, um quadríceps da perna, aonde nós, né, temos uma visualização fácil. Então, muitas vezes, o músculo do assoalho pélvico, né, toda essa rede que sustenta todos os nossos órgãos internos, elas são esquecidas. Ninguém pensa, eu vou na academia fortalecer o assoalho pélvico. Não, né? Normalmente, então, eu vou na academia para fortalecer os meus braços, mostrar os meus bíceps, né? Fazer um movimento ali do meu abdômen, que também auxilia, né? Ali na força muscular para segurar, né? Todos esses órgãos internos. Entretanto, não é só isso que eu tenho que pensar. Eu também tenho o assoalho pélvico. E algumas atividades, elas fazem força no nosso assoalho pélvico. Então, elas fazem uma pressão positiva dentro do nosso abdômen, que acaba exigindo uma força maior do nosso assoalho pélvico. Então, nós temos, né, que trabalhar essa musculatura. E, grande maioria das vezes, essa musculatura, ela está adequada para o paciente. Entretanto, em alguns casos, ela se torna mais frouxa. E por que ela se torna mais frouxa? Bom, principalmente no caso de mulheres, devido à gravidez. Então, a gravidez, a gente tem o peso de todos os nossos órgãos internos associado ao peso do bebê, o peso da placenta, que vai crescendo ali gradualmente dentro do útero. Então, esse peso, ele não chega também de uma hora para outra. Ele vai aumentando e graduando. E essa musculatura, ela está ali para sustentar tudo isso. Então, muitas vezes, acontece com muitas mulheres que já tiveram diversos partos, principalmente os partos naturais, né, os partos normais. A força de expulsão de um feto no momento do parto natural, ela é muito grande. Então, exige-se muito da musculatura da mulher. Não somente do assoalho pélvico, mas como da musculatura abdominal, da força dela, para estar, né, expulsando esse feto de dentro do útero. E essa questão leva a um aumento de pressão grande na musculatura do assoalho pélvico, de modo a muitas vezes ela ficar mais frouxa, ou seja, ela vai perdendo essa tonicidade muscular. E aí, eu trouxe aqui para vocês entenderem como que acontece essa diferença dessa anatomia. Então, o assoalho pélvico feminino, ele é um tanto diferente do assoalho pélvico masculino. Quando eu penso no assoalho pélvico masculino, a cavidade aqui, ela é menor do que uma cavidade no assoalho pélvico feminino. Então, embora eu tenha a mesma musculatura, que os mesmos ventres musculares, segurando esse assoalho pélvico, por característica, até mesmo da nossa ossada, a musculatura, embora tenha a mesma musculatura, ela tem uma extensão um pouco diferente. Por quê? Porque a nossa ossada, né, no âmbito, quando eu falo feminino, ela é maior. Porque essa região, né, ali, pélvica, ela é maior na mulher, principalmente pela expulsão do feto. Então, dos homens, essa pelve, ela é menor. Então, são características que diferenciam aí o corpo, né? Um corpo feminino, um esqueleto feminino de um esqueleto masculino. Então, essa é a diferença óssea. E, consequentemente, eu tenho a diferença na musculatura. Então, embora eu tenha os mesmos músculos, eles têm aí uma distância, um distanciamento diferente. Então, na mulher,
Devido a essa cavidade ser maior, a pressão acaba sendo também maior que principalmente no momento, por exemplo, de uma gravidez. Então, essas diferenças físicas levam a mulher, principalmente, ter mais problemas com incontinência urinária, por exemplo, incontinência urinária por esforço. Acontece, na grande maioria das vezes, mais em indivíduos mulheres do que em indivíduos homens. Mas, Stephanie, homens também têm incontinência urinária. Sim, eles também têm incontinência urinária. Muitas vezes, essa questão é relacionada à próstata, né? Uma pós-prostectomia geral, inteira ou não, completa ou não, então também podem estar desenvolvendo, né, aí a incontinência urinária masculina. E essas fibras musculares que eu comentei com vocês, elas não são unicamente exclusivas de tipo 1 ou de tipo 2. Elas são um pouco mistas aí. Então, 70% é de tipo 1, ou seja, de contração lenta. Elas estão ali para sustentar os órgãos. Como eu disse, uma rede que sustenta todos os órgãos internos. Então, 70% delas é de característica tônica, de característica de fibra de tipo 1. Entretanto, 30% dessas fibras, elas são fásicas, são características de tipo 2. Então, o que eu gostaria que vocês observassem, né? Quando eu falo em tipo 1, elas são mais irrigadas, né? Então, elas têm mais mitocôndrias nessa região. Quando eu penso em fibras fásicas do tipo 2, né, elas são velozes, elas são potentes, entretanto, elas são um pouco menos vascularizadas e mais vascularizadas no momento da contração. Então, todas as mulheres, né, quando elas fazem essa contração, ou os homens, quando fazem essa contração voluntária, entendida, né, feita através do esforço físico deles, eles vão conseguir sim auxiliar essa musculatura a aumentar, né, a sua força. Então, embora a grande parte das nossas fibras sejam do tipo tônica, do tipo 1, ainda temos fibras fásicas do tipo 2, onde nós podemos treiná-las, ou seja, fortalecê-las, né, no decorrer do nosso treinamento do assoalho pélvico. E é aí que a gente tem a característica do equipamento. Ele vai nos auxiliar como? Auxiliando nesse fortalecimento de toda essa musculatura do assoalho pélvico. Então, quais seriam as indicações, né? Fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Se eu tenho uma musculatura mais fortalecida, eu tenho, consequentemente, uma melhora na sustentação de todos os órgãos internos, seja ele órgãos internos feminino ou masculino. Eu vou ter esse fortalecimento. Então, eu tenho esses órgãos mais bem posicionados, né, melhor seguro e estabilizados dentro da nossa cavidade abdominal. Incontinência urinária, seja ela por esforço, seja ela mista. Então, eu consigo trabalhar, né? Se eu tenho um melhor fortalecimento, consequentemente, a minha continência urinária irá melhorar. E a minha incontinência irá ser reduzida. Em casos de bexiga hiperativa, né, onde eu tenho ali a disfunção do músculo detrusor, eu consigo estar auxiliando também, utilizando a corrente, eu vou mostrar isso para vocês. Incontinência fecal, muitas vezes, né, devido a alguma cirurgia, algum problema ali, eu posso ter essa incontinência fecal. Então, eu também consigo usar a eletroestimulação para trabalhar a incontinência fecal, também auxiliando aí na musculatura do assoalho pélvico.
hipertonia da musculatura do assoalho pélvico. Então, em pessoas na qual essa força muscular do assoalho pélvico é bastante exacerbada, eu preciso, na realidade, fazer o quê? Fazer um relaxamento dessa musculatura. Então, se essa musculatura está muito hipertônica, eu preciso fazer um relaxamento. E aí eu consigo trabalhar, né, com TENS para fazer um relaxamento. Muitas vezes é utilizado terapias manuais mesmo para tratamento dessa hipertonia. E também as disfunções aí do assoalho pélvico. Eu consigo estar trabalhando junto ao equipamento. E, Stephanie, tem alguma contraindicação? Sim, existem algumas contraindicações em relação a essas disfunções. Primeira contraindicação, e eu costumo dizer sempre que é uma contraindicação maior, né? Gestação. Então, se o paciente ele está gestando, se ele está com suspeita de gestação, eu não vou empregar, né, um recurso eletrofísico nesse paciente. Se eu tiver alguma lesão vaginal ou uma infecção urinária, não é o momento de eu estar trabalhando também com um equipamento de eletroestimulação ou de biofeedback. Eu vou estar aguardando, né, essa questão se resolver, né? Então, eu tenho que aguardar esse quadro, trato esse quadro, a partir do momento que essa infecção ela está tratada, ela está sob controle, né, controle médico, então aí eu posso estar trabalhando com o equipamento. Disfunção cognitiva, né, então eu tenho diminuição dessa função cognitiva. Então, é o momento de eu observar, olha, será que é viável eu trabalhar com esse paciente ou não? Câncer de colo do útero, câncer retal, câncer ginecológico, então, qualquer patologia nesse sentido, eu não vou trabalhar também. Período menstrual, ele é muito complicado de estar se trabalhando, então também aí te deixa, né, para após esse período menstrual. Marca-passo, bom, marca-passo ele é aí uma contraindicação para qualquer dispositivo, né, eletromédico. E o DIU de cobre também acaba sendo aí uma contraindicação devido à eletroestimulação, por exemplo. Bom, e aí vamos falar exatamente sobre o equipamento, né? Então, quando eu penso num equipamento que são trabalhado exatamente para o Neurodin Evolution, ou seja, um equipamento que ele é desenvolvido único e exclusivamente para o tratamento das disfunções ginecológicas. E ele veio aí apresentando 5 terapias, né? Que são a corrente Alce, a corrente FES, que já vem sendo utilizada há muito tempo, então nós temos muita comprovação científica dessa corrente. Também temos a corrente TENS, o biofeedback, tanto vaginal quanto anal. E aí ele trouxe um plus, né, quando eu falo do anterior, do modelo anterior para esse modelo, que é o modo duo, aonde o paciente, aonde o terapeuta, ele vai poder utilizar o biofeedback associado à eletroestimulação. Então, no momento que o paciente for fazer o feedback, o biofeedback, ele tem uma eletroestimulação associada. E eu vou mostrar para vocês como que esse modo ele vem funcionando neste equipamento. Então, aqui, eletroestimulação. Quais são os acessórios que compõem esse equipamento que eu vou poder estar usando? Primeiramente, os eletrodos de silicone e carbono, né, de borracha condutiva. Então, eu posso estar utilizando eles também de maneira externa aí no paciente. E de maneira interna, eu vou poder estar utilizando os eletrodos vaginais. Então, aqui, esse eletrodo é o eletrodo vaginal maior e o eletrodo vaginal menor. Este eletrodo é o eletrodo. Este eletrodo é o eletrodo, né, para estímulo anal. Ele conta com um limitador para que não tenha nenhuma questão aí, né, deste eletrodo passar do nível necessário de introdução.
Para trabalhar a eletroestimulação, nós sabemos que nós precisamos sempre associar com gel. Então, esses eletrodos, eles se tornam de maneira que são individuais. Onde eu devo passar gel? Em todo o anel de eletroestimulação. Então, nos 2 anéis de eletroestimulação. E quando eu for usar o eletrodo de silicone e carbono, eu também devo passar gel aí em toda a superfície dele. Então, a eletroestimulação de sondas, vamos pensar nessa parte. Então, ela é uma técnica já utilizada há bastante tempo, aonde ela vai... Gente, peraí que o chat está aqui. As contraindicações são somente para eletroestimulação? Essas contraindicações, elas são para eletroestimulação e algumas elas também são para biofeedback. Então, por exemplo, mulher grávida é geral, tá? Então, é uma contraindicação geral. Período menstrual, contraindicação geral. Então, são contraindicações mais gerais, porém, por exemplo, marca-passo, né, com equipamentos eletrométricos. Agora, aqui tem uma outra pergunta. Paciente masculino. Pacientes que apresentam hemorroida, tem que avaliar direito qual é o quadro desse paciente para ver se ele pode usar a eletroestimulação. A princípio, principalmente se ela estiver ativa, sim, é uma contraindicação. Coloca preservativo neles? Não. Nesses primeiros eletrodos que eu estou mostrando para vocês, não vai ser utilizado preservativo, tá? O preservativo é apenas no biofeedback. Esses eletrodos, eles têm uma diferença anatômica, tá? Entre os antigos e os novos. E esses eletrodos de eletroestimulação, eles vão na autoclave e são de uso individual. Ok? Então, vou dar continuidade aqui, depois eu vejo as perguntas novamente. Bom, então, falando da eletroestimulação, quando eu penso na eletroestimulação por sonda, qual é o meu intuito? Ativar as fibras nervosas na região. Então, o fortalecimento ou a analgesia, ele vai ser realizado exatamente ali na região. Né? Então, eu vou introduzir essa sonda para estar estimulando as fibras nervosas próximo, né, ali mesmo do assoalho pélvico. É um tratamento eficaz, principalmente para conscientização desse assoalho pélvico. Como eu comentei com vocês, algumas pessoas a gente não vê o assoalho pélvico como uma musculatura igual nós pensamos em outras musculaturas, como, por exemplo, o bíceps, o tríceps, enfim, né? A musculatura do assoalho pélvico, muitas vezes, ela precisa ser conscientizada, né, para o paciente, que ela vai ser ali uma musculatura importante. Muitas vezes, né, não tem essa conscientização do paciente. E é um tratamento que não apresenta, né, efeitos colaterais, não vai contra nenhuma medicação, não preciso, né, ter uma pausa de medicação aí. E é um tratamento que ele antecede, por exemplo, o momento cirúrgico. Alguns pacientes é necessário, né, uma cirurgia, sim, em alguns pacientes é necessário, mas em alguns pacientes eu posso trabalhar com eletroestimulação antes para prevenir a necessidade de uma possível cirurgia, né? Então, esse tratamento, ele é muito bem-vindo nesse sentido. Bom, e como que funciona, né, toda essa fisiologia? Então, eu tenho um estímulo elétrico, que ele vai aumentar essa pressão, né, ali nos órgãos internos. Essa pressão aumentada, ele vai causar uma contração da musculatura, a partir desses estímulos elétricos. E eu vou trabalhar reestabelecendo algumas conexões. Se eu restabeleço conexões, se eu aumento ali o fluxo sanguíneo na região, consequentemente, eu melhoro a função da fibra muscular, trabalhando as fibras musculares de tipo 1 e de tipo 2, né? Consequentemente, eu melhoro a atrofia da musculatura do assoalho pélvico. Assim, eu aumento as fibras de contração rápida, né? Então, embora a fibra de contração rápida represente apenas 30% da musculatura ali, de fibras musculares dessa região,
eu consigo trabalhar para dessa maneira eu estar aumentando esse fortalecimento, né? Então, eu consigo melhorar toda essa questão. Então, é assim que eu vou utilizar essas sondas. E aí, eu tenho as correntes. Então, eu tenho a corrente Fez, a corrente Alça e a corrente Tens no equipamento. Quando que eu vou utilizar, por exemplo, a corrente Fez? A corrente Fez, como eu disse, ela é bem estabelecida na literatura, com a utilidade para o fortalecimento dessa região. Qual é o meu objetivo? Estimular as fibras nervosas, ativar mais fibras musculares, né? Promover uma maior contração nesse assoalho pélvico, para poder utilizar um equipamento no qual vai me fortalecer esse equipamento, no qual vai me somar além das atividades. Então, na hora, né, além da eletroestimulação, nós podemos utilizar exercícios, cones vaginais, né, para estar aumentando o tônus, né, muscular. Eu também posso estar associando uma eletroestimulação, para que eu tenha uma melhora ainda maior desta região. E por que eu tenho uma melhora ainda maior? Porque quando eu coloco uma sonda, eu vou estar trabalhando diretamente ali próximo do nervo pudendo, próximo do nervo sacral. E dessa maneira, eu consigo estimular essas fibras nervosas, diferentemente de um exercício, por exemplo, uma atividade, eu vou estar fazendo essa contração, mas eu não vou ter um estímulo ali na região mais próximo mesmo do nervo pudendo e do nervo sacral. Então, assim eu consigo melhorar a utilização do meu equipamento, né, com a eletroestimulação. Consequentemente, eu melhoro a resposta terapêutica desse meu paciente, principalmente em pacientes que ainda não têm esse controle ou essa conscientização da musculatura. Então, se o paciente ele não tem essa conscientização da musculatura, e eu falo para ele, através de um exercício, eu preciso que você contraia o assoalho pélvico, por mais que eu explique para ele que é uma contração na qual ele vai imaginar que ele está segurando, né, o xixi, às vezes ele não tem essa percepção ainda e não consegue realizar de maneira tão eficiente essa contração. E não é porque ele não quer contrair, muitas vezes é porque ele simplesmente ele ainda não entendeu exatamente, ele não teve essa consciência da musculatura para estar fazendo aí a melhor contração. E aí, com os parâmetros de Fez, né, normalmente se utiliza 50 Hz, com largura de pulso de 500 a 700 milissegundos. E a rampa de contração, eu coloquei aqui uma rampa para vocês, mas ela vai muito de acordo com cada paciente. Por quê? Porque se eu tenho um paciente que tem um assoalho pélvico muito relaxado, né? Ele precisa começar a fazer essa contração. Quanto tempo eu vou ter OM de contração? Esse tempo OM de contração, no princípio, ele vai ser menor. A partir do momento que o meu paciente já entendeu, eu entendi qual é a musculatura, eu já sei fazer uma contração dessa musculatura. Quanto tempo eu posso sustentar essa contração? E aí, o tempo ali da rampa, o tempo OM, ele vai depender bastante disso. Além, né, dessa conscientização do paciente, o terapeuta também vai fazer um exame, né, que a gente chama um exame de toque ali, para saber qual é a força muscular desse paciente. Então, o terapeuta também já vai ter essa noção prévia de como vai fazer essa contração. E o tempo total vai de 15 a 20 minutos e também depende de cada paciente. Então, se eu tenho um paciente que já está em um treino maior, eu consigo treiná-lo por mais tempo. Se eu estou com um paciente ainda de início de terapia, eu trabalho com ele por menos tempo, né? Com o intuito também de evitar a fadiga dessa região muscular. A corrente Alce. Bom, a corrente Alce, ela vem aí com o objetivo também de fortalecer. Então, nós sabemos que a corrente Alce, né, ela já faz o fortalecimento da musculatura em todo o nosso esqueleto, né, em todo o nosso corpo nós podemos utilizar, independente de qual vai ser o músculo. Então, por que não trazê-la também para a região íntima ali,
para a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, a corrente alça, ela é um pouco diferente da TENS, ela é uma corrente de média frequência, com bursts curtos, aonde eles se assemelham mais à contração muscular fisiológica do paciente, né? Então, qual é o objetivo? Fazer um torque maior, né? Fazer essa contração maior ali do assoalho pélvico. E eu também posso trabalhar analgesia. Quando eu pensar em corrente alta, eu posso trabalhar com 4 kHz e 4 milissegundos, buscando uma analgesia, né, ali da região. Então, ela é mais confortável do que a corrente fez, por ter um burst que se assemelha mais à contração fisiológica da nossa musculatura. E aí, o que eu posso, né, suspeitar? Eu vou ter uma menor fadiga muscular se eu tenho uma contração, que ela é mais próxima à contração fisiológica, consequentemente, né, eu posso ter uma fadiga menor dessa musculatura. E aí veio a corrente alce, né, junto nesse equipamento para nos associar e ter uma melhor resposta também da musculatura do assoalho pélvico em relação aos tratamentos com eletroestimulação. E aí, quando eu penso em contração, eu vou utilizar 1 kHz, 2 milissegundos, a frequência de burst de 50 Hz, tempo de contração, a rampa vai de acordo também, assim como na FES, vai de acordo com cada paciente. Então, se eu tenho um paciente que já está mais treinado, eu consigo um tempo on maior. Se eu tenho um paciente muito iniciante, que ainda não tem nessa conscientização, o tempo de contração ali na rampa no on, ele deve ser menor, né? E também é necessário fazer a verificação, né, desse paciente. Então, o terapeuta também vai fazer essa verificação. O tempo também vai de acordo com a necessidade de cada paciente. E aí, quando eu trabalho com uma sonda, como que eu vou fazer, né, essa introdução? Então, aqui, trouxe uma imagem para vocês de, por exemplo, uma sonda vaginal, já ali no canal vaginal. O que eu vejo? Eu vejo que os anéis de eletroestimulação, eles ficam muito mais próximos aqui à musculatura do assoalho pélvico, na musculatura. Então, tem uma contração mais direta, uma contração mais próxima ali da região, né? Então, eu tenho essa diferença desse tipo de contração, porque não é uma contração externa, é uma contração interna, já próximo ali da musculatura, efetivamente, é uma contração já na musculatura. E aí, como que eu vou estar utilizando essas sondas? Bom, então, a sonda de eletroestimulação, ela deve ser de uso individual. E é necessário que a cada utilização eu esteja esterilizando essas sondas. Então, o material, né, na qual ela é feita suporta autoclave, e para estar trabalhando eu devo estar fazendo a higienização, que eu vou falar para vocês mais para frente, e estar condicionando ela, né, no saquinho apropriado para esterilização, e aí eu faço a esterilização. Eu vou mandar para vocês um vídeo, né, da parte da técnica de aplicação. Posteriormente, eu vou mostrar ainda como faz a programação do equipamento, como que eu posso usar o equipamento e como eu posso usar o aplicativo. Entretanto, nesse momento, com, né, essa técnica de aplicação. Então, eu vou sempre posicionar o paciente de decúbito dorsal de maneira confortável. Eu tenho necessariamente que passar gel nos anéis de eletroestimulação, para que eu tenha, né, uma melhora da condução elétrica através dessa sonda, e eu tenho que introduzir essa sonda de maneira, né, delicada ali no meu paciente. Eu vou rodar o vídeo. Agora temos a sonda de eletroestimulação. Essa é a sonda vaginal maior de eletroestimulação e a sonda vaginal menor de eletroestimulação. Digamos que hoje eu vou utilizar a sonda maior de eletroestimulação. Então, já condicionada, já esterilizada, eu vou conectar a ela os cabos de eletroestimulação, aqui na ponta dela.
tanto faz também a ordem de qual eu vou conectar. O importante é que essa conexão esteja realizada. Vou passar gel neutro em toda a borda dos eletrodos. Então, com o paciente numa posição confortável, vou realizar a introdução da sonda. A partir de então, vou passar a dar o estímulo com a intensidade de acordo para cada paciente. Vocês entenderam como que, né, que eu vou trabalhar aí com a sonda de eletroestimulação. Agora vamos mostrar a sonda de eletroestimulação anal. Partimos do mesmo princípio. Então, a sonda ela já está condicionada, ela está lavada, né, ela está estéril já, e aí a colocação é basicamente igual. Eu preciso também estar usando gel neutro, envolvendo todo esse anel, né, e aí eu vou fazer a introdução no meu paciente. Agora, sonda de eletroestimulação anal. Então, também condicionada após a esterilização. Vou retirar a sonda e vou conectar os cabos de eletroestimulação aqui na ponta dessa sonda. Tanto faz a ordem, o importante é que eles estejam bem conectados. A partir de então, vou passar gel neutro nos anéis de estimulação. E com o paciente deitado em uma posição confortável, vou realizar a introdução da sonda anal. Este é um limitador para que eu não introduza toda a sonda. No momento da contração, ele também não tenha a introdução da sonda. Então, vou passar a dar a intensidade de acordo com o limiar sensorial do meu paciente. Nós recomendamos que tenha uma sonda para cada paciente, esse valor pode estar aí embutido de repente na sua terapia. Esse é o ideal, o melhor dos mundos. Como eu posso estar utilizando a eletroestimulação se eu não tiver, né, se eu não for utilizar por sonda? Então, eu também consigo fazer uma eletroestimulação perineal? Consigo. E aí, eu vou utilizar, né, os eletrodos na região do períneo. Então, eu vou posicionar os eletrodos ali. Eu deixei aqui também um eletrodo autoadesivo menor, muitas vezes são utilizados, de fácil acesso, e também pode ter um para cada um. Se eu for utilizar o eletrodo de silicone carbono, que eu não posso esquecer, então eu não posso esquecer de passar gel neutro, né, em toda a superfície dele. E aí, eu posiciono e fixo ele ali na região do períneo e utilizo as correntes para essa eletroestimulação. Alguém perguntou aqui se tem que segurar, né? Eu recebo, eu fico escorregando quando o paciente contrai. Existe um escorregamento, sim, da sonda. Por quê? Porque ele vai fazer a eletroestimulação e o paciente vai contrair. Quando o paciente ele contrai, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma força, né, para reestabilizar essa musculatura do assoalho pélvico. Dessa maneira, acaba se parecendo, né, que a sonda escorrega. Por quê? Quando ele faz essa compressão, é como se ele estivesse também fazendo uma expulsão ali daquele corpo introduzido, que no caso é a sonda. Então, ela acaba escorregando um pouco, sim. Entretanto, você pode fazer movimentos do paciente, melhorar a posição do paciente. Então, Stephanie, o paciente ele está deitado, tá? E muitas vezes ele está com as pernas fletidas. Às vezes, se você já pedir para ele esticar as pernas, esse deslizamento da sonda vai melhorar. Então, esse escorregamento, essa saída, essa expulsão da sonda no momento da contração, ele também melhora de acordo com a postura desse paciente. Então, não é que você precisa ficar segurando, dependendo do paciente, pode até acontecer, da necessidade, né, de segurar, mas normalmente você, ajustando o posicionamento do seu paciente, você já consegue sanar essa questão do escorregamento. Eu falei para vocês da corrente CES, também falei da corrente ALCE, e aí eu tenho a corrente TENS. Bom, a corrente TENS ela é utilizada mas em casos de bexiga hiperativa, ou seja, onde eu tenho uma disfunção do músculo detrusor da bexiga, e aí eu tenho, né,
essa disfunção faz com que eu tenha o quê? Uma perca da bexiga. Opa, desculpa, da bexiga não. Uma perca da urina. Ou, às vezes, uma urgência miccional. Então, é um estímulo que eu não posso aguardar para ir no banheiro. Eu tenho que ir naquela hora específica, naquele momento, que o estímulo ele é bastante intenso. E aí, quando eu penso em bexiga hiperativa, como que eu vou trabalhar? Muitas vezes ela é trabalhada através do nervo tibial posterior. Por quê? Porque o nervo tibial posterior, lá na raiz dele, ele fica muito perto ali do nervo pélvico, né? E esse nervo pélvico, ele é um nervo parasimpático e é responsável pela musculatura do detrusor. Ou seja, por que parasimpático também? Porque a gente não pensa, eu preciso que o meu coração bata, ou eu preciso que a minha bexiga relaxe, né? Ou eu preciso que ela se contraia agora. Não é uma coisa, não são atividades nas quais nós fazemos de maneira simpática. Então, é uma maneira já parasimpática. Então, o nosso organismo, ele faz tudo isso para nós automaticamente, de maneira que eu consigo, né, ter aí uma sustentação desse músculo detrusor, e eu só vá no banheiro no momento em que esse músculo, ele entende que minha bexiga, ela está cheia, e que agora eu preciso fazer um reflexo de contração do músculo detrusor para essa bexiga contrair e esvaziar, e um relaxamento da musculatura da uretra, para que essa urina passe pela uretra. Então, eu tenho que fazer esse relaxamento da musculatura do detrusor. Se eu tenho uma musculatura na qual ela tem, né, uma bexiga hiperativa, ele está sempre ativado. Ou seja, ele está sempre ali falando, a bexiga está cheia, a bexiga está cheia, a bexiga está cheia. E muitas vezes a bexiga não está cheia ainda. E aí, né, eu tenho o que nós chamamos de bexiga hiperativa. E para fazer o tratamento dela, muitas vezes é utilizado a estimulação do nervo tibial posterior. Então, o que essa estimulação ela vai fazer? O nervo tibial posterior, ele fica lá na perna, né? Próximo ao malelo medial. Só que a raiz dele, a inervação dele, também está bem perto do músculo pélvico. E quando eu estimulo o nervo tibial posterior, eu consigo melhorar, né, essa estimulação ali no nervo pélvico. E aí eu consigo fazer a diminuição ou a inibição da musculatura do detrusor, reduzindo, portanto, a atividade da bexiga. Então, ó, eu vou fazer o posicionamento nessa região, que é do tibial posterior. E aí, ele vai me auxiliar nesse relaxamento dessa hiperatividade da musculatura do detrusor. Então, eu posso utilizar a corrente TENS com esse objetivo. Como eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma frequência de 10 a 20 Hz, com uma largura de pulso de 200 milissegundos. O tempo, eu vou deixar ali 30 minutos fazendo esse estímulo. O que eu quero que vocês percebam? Que esse estímulo, ele vai com uma intensidade, né, de acordo com cada paciente, mas eu não posso ter contração muscular. Tá? Eu não posso ter a contração muscular nessa região. Ela tem que ser um estímulo no qual o paciente ele sinta, entretanto, não exista a contração muscular. Bom, então, para isso, eu vou posicionar o paciente em decúbito dorsal e posicionar os eletrodos. Vai ter um vídeo explicando para vocês como eu vou fazer esse posicionamento, tá? Bem direitinho. Como o vídeo fica mais fácil, eu acredito, a visualização. E aí, eu também posso usar a corrente Alce, né? Então, eu usei 1 kHz da corrente Alce para o fortalecimento. Agora, eu vou usar 4 kHz na corrente Alce para, né, a inibição aí do músculo detrusor. Os estímulos, eles são, fisiologicamente, eles vão ter o mesmo caminho.
Então, são duas terapias que eu posso utilizar para bexiga hiperativa. O posicionamento do eletrodo também vai ser igual. O que que muda? Muda os parâmetros. Então, se eu usei PENS, eu usei de 10 a 20 kHz, né? Agora eu vou usar pulse. Aí eu vou usar quanto? 4 kHz, 4 milissegundos. Uma frequência de bursts de 100 a 120 Hz, né? Eu seto no equipamento estimulação contínua e também vou precisar colocar uma intensidade na qual não tenha contração muscular. Então, para fazer a colocação desses eletrodos, vou passar um vídeo para vocês que vai facilitar, né, o entendimento de como faz esse posicionamento. Para fazer a estimulação do nervo tibial posterior, é necessário passar gel aqui nos eletrodos e posicionar um eletrodo acima do maléolo medial. Então, primeiro posicionamos o primeiro eletrodo. O segundo eletrodo deve ser posicionado aproximadamente 10 centímetros acima. Então, vou dar start no equipamento e passar a dar intensidade. Posso fazer leves movimentações com este eletrodo até que eu veja uma fibrilação dos movimentos do dedo. Após encontrada a região, eu vou fixar os eletrodos. Bom, vamos lá. Biofeedback, então. Quando eu trato, né, de biofeedback, eu vou precisar de sondas, né? E essas sondas, elas são diferentes das sondas de eletroestimulação. Então, a sonda de eletroestimulação, ela tem aqueles anéis, eu não vou utilizar preservativo, né? Já as sondas de biofeedback, eu vou utilizar o preservativo e elas não têm anéis de eletroestimulação. Pelo contrário, elas têm aqui uma capa, né, de látex. Portanto, estas sondas não devem ser autoclavadas. Se eu colocar essa sonda na autoclave, Stephanie, o que, que vai acontecer? Vai estragar esse látex aqui da ponta dela. E aí vai inviabilizar o uso da minha sonda. Então, eu sempre vou trabalhar com o preservativo. Qual é o preservativo que eu devo utilizar? O preservativo pode ser utilizado com ou sem lubrificante. Vai de acordo com cada paciente. Né? Então, você faz aí a sua anamnese e pergunta para ele se por acaso ele tem alguma alergia, né, a preservativo com lubrificante, aí você opta pelo sem. Se não tiver nenhuma alergia ou nenhuma questão em relação aos lubrificantes, pode ser qualquer preservativo, com ou sem lubrificante. E aí eu vou utilizar a torre de Bar Graf para visualização através da utilização do equipamento. E também esse biofeedback vai ser mostrado no aplicativo. Tem vídeos para vocês entenderem como funciona com o aplicativo. Eu preciso dessa mangueira de cristal e também aqui da seringa para inflagem dessas sondas. O gel eu coloquei aqui para passar sobre o preservativo. Então, eu vou colocar o preservativo, passo o gel antes de introduzir no paciente. Stephanie, é só gel neutro? Não, pode ser utilizado gel lubrificante, também íntimo para essa utilização. Então, biofeedback. Quando eu trabalho com biofeedback, qual que é a minha intenção? Trabalhar incontinência. Mas algumas vezes também é trabalhar a conscientização do meu paciente em relação a esse controle da musculatura. Então, muitas vezes, né, como o paciente não tem essa conscientização, ele precisa ter. E aí, através de uma visualização, de um biofeedback, né, de um feedback visual, ele consegue compreender melhor qual é o tipo de contração que ele deve fazer e como ele deve fazer essa contração, ou quanto ele deve fazer essa contração, que vai de acordo aí com o que vocês vão programar no equipamento. Então, ele é um treinamento. É um treinamento que vai dar esse feedback visual para o meu paciente a todo tempo de como vai fazer essa contração. Quais são as vantagens, né?
ele vai adquirir uma função muscular mais rápida. Por quê? Porque ele está vendo. Então, ele tem dois estímulos. Um é o estímulo de contração, e outro é o estímulo visual, que ele está vendo que ele está conseguindo ou não. Se ele não está conseguindo fazer essa contração, juntamente com a orientação do terapeuta e com a visualização, ele vai entendendo como ele deve realizar essa contração, e assim, o ganho dele se torna mais rápido, porque ele consegue visualizar, digamos que aonde ele está errando, ou, principalmente, aonde ele está acertando, como ele consegue, né, fazer essa contração. Então, ele permite esse auxílio para o paciente. E essas sondas, ela vai ter tanto vaginal quanto anal também. Então, quais são os preparos? Como que eu vou trabalhar com, né, essa sonda, né, no momento da técnica? Bom, primeiro eu vou posicionar o paciente, também em decúbito dorsal, de maneira confortável. Vou colocar, introduzir o preservativo na sonda, vou passar o gel lubrificante ou o gel neutro e vou introduzir delicadamente essa sonda no meu paciente. Também tem um vídeo aqui para vocês entenderem como vai ser feito. Sonda de biofeedback vaginal. Essa sonda ela é de látex, portanto, não deve ir à autoclave. Para utilizá-la, é necessário conectar esta parte na mangueira de cristal de 3 vias no equipamento. Então, é necessário utilizar preservativo. Ele pode ser com ou sem lubrificante. Então, vou abrir o preservativo e introduzir em toda a sonda. Com o preservativo já na sonda, eu vou ou utilizar gel neutro para essa lubrificação, ou gel lubrificante íntimo para introdução, como preferir. A partir de então, vou introduzir no paciente, que deve estar posicionado, né, em uma posição confortável, deitado em uma posição confortável. Fiz a introdução da sonda. A partir de então, eu devo inflar essa sonda. Então, com a válvula aberta para a sonda e para a seringa, eu vou inflar a sonda até que o paciente sinta a resistência da sonda. Isso varia de paciente para paciente. Inflei a sonda, eu fecho o canal aqui para a seringa, abrindo para o equipamento, onde irei realizar a taragem mínima, a máxima, posteriormente o tratamento. Bom, pessoal, desse vídeo, o que eu quero salientar para vocês? O modo de inflagem da sonda. Então, para inflar a sonda, essa torneirinha aqui, essa torneira, ela tem que estar nessa posição. Nessa posição, ou seja, aberta para a seringa e aberta para a sonda. Sempre reto, eu conecto a sonda. Neste lateral, eu sempre vou conectá-lo aqui no equipamento, tá? Por que que eu preciso fazer assim, Stephanie? Porque eu preciso inflar as sondas sem dar pressão no equipamento. Se eu deixasse tudo aberto, o equipamento ia ter uma pressão. E aí, a pressão, no momento que eu inflo, o equipamento já ia sentir uma pressão. E essa pressão não ia ser fidedigna à do paciente posteriormente. Então, essa parte é bastante importante. Eu deixo aberto apenas para a sonda, inflo a sonda de acordo com cada paciente, de acordo com a necessidade deles, e aí só depois daqui é que eu vou até de 5. Isso abrir a sonda. Eu fecho o canal aqui para a seringa, para cá, abrindo para o equipamento. Tá? Ficou clara essa parte da inflagem da sonda? Porque ela é muito importante, tanto para a sonda vaginal quanto para a anal. Ok? Isso é importante. Então, aqui é a sonda anal, também o mesmo processo, tá? Então, preservativo, gel lubrificante ou gel neutro, introdução da sonda. Sonda de biofeedback anal.
Esta sonda é de látex, portanto, não deve ir autoclave. Para utilizá-la, basta conectar essa parte na nossa mangueira de cristal de 3 vias. É necessária a utilização de um preservativo. Ele pode ser sem lubrificante ou com lubrificante. Então, vamos introduzir este preservativo na sonda. Então, aqui já tem um preservativo que eu abri para facilitar no vídeo. E vou introduzir esse preservativo. Ele deve ser introduzido até após o limitador da sonda anal. Então, introduzir até o limitador. E agora eu posso utilizar gel neutro para lubrificação ou qualquer outro lubrificante para a região íntima. Após isso, vou introduzir no paciente que deve estar deitado de maneira confortável. Introduzir, vou aguardar em torno de 2 minutos para que se estabilize a temperatura. Vou realizar a inflagem de acordo com a necessidade de cada paciente. Após inflar, vou fechar a conexão com a seringa, abrindo a conexão para o equipamento. Então, vou fazer a paragem máxima, mínima e proceder com o tratamento. Meninas, em relação aí na hora que eu abrir a torneira, não vai murchar a sonda? Não vai murchar a sonda. Por quê? Porque aqui, ó, quando essa parte, ela tem ar dentro, tá? Ela não fica a vácuo, digamos assim. Então, não vai murchar a sonda, podem ficar tranquilos. É mais mesmo por uma questão do equipamento entender a diferença de pressão no momento que o paciente faz essa contração. Então, sempre coloca com a torneirinha voltada só para a sonda e depois abre para o equipamento, que ele vai entender o deslocamento do ar. Não vai murchar, tá? A sonda pode ficar tranquila. O posicionamento da sonda no paciente, ele deve ser dessa maneira. Mas o equipamento, ele vai entender totalmente aí a questão da diferença de pressão. Então, dando continuidade aqui. Para eu fazer a eletroestimulação com biofeedback. Essa técnica é nova dentro desse recurso, desse equipamento. Então, ela vem como uma sonda que tem biofeedback, ou seja, ela tem esse látex para fazer a contração e o deslocamento do ar, vai mostrar na torre de bargráfico para o meu paciente o deslocamento, vou ter um biofeedback visual e também vou ter esse mesmo biofeedback visual no aplicativo. E, ao mesmo tempo, eu vou ter uma estimulação. Como que ela vai funcionar? Eu trouxe aqui para vocês um gráfico, por exemplo, do aplicativo, tá? Digamos que vocês querem fazer uma contração tônica, ou seja, o paciente ele vai fazer a contração e vai manter naquela contração por um certo tempo. Então, ele vem aqui, faz a contração, mantém por um certo tempo e depois ele relaxa. Nesse caso, a contração está de 25% da força total do paciente de 5 segundos. Por isso, este gráfico está dessa maneira. De acordo com cada tipo que eu vou citar, o gráfico vai mudar. Eu vou mostrar mais gráficos para vocês de como eu posso fazer essa contração. Então, ó, vamos lá. Nesse caso, o paciente ele faz a contração, mantém e relaxa. A partir desse momento, o estímulo elétrico... O que a estimulação elétrica vai fazer? No momento que eu estiver subindo aqui, vai estar a rampa da estimulação elétrica. Nesses 5 segundos, ele vai estar a contração, o estímulo elétrico sustentado também. Então, o estímulo elétrico, digamos aqui, rampa, ele tem a rampa do estímulo elétrico. Aqui, no momento do on, ele vai dar o máximo de contração que você colocou de intensidade da corrente. E aqui ele tem a rampa também de diminuição dessa corrente. Então, vamos lá. A eletroestimulação acontece no momento em que
eu tenho que manter esta contração. No momento de relaxamento do biofeedback, essa eletroestimulação também vai se manter relaxada. Eu vou mudar o gráfico para ver se vocês ainda entendem um outro modelo, né? Para ficar cada vez mais claro essa junção do biofeedback com a eletroestimulação. Tá? Então vamos lá. Outro gráfico. Nesse caso, por exemplo, qual era o meu objetivo? Trabalhar com o meu paciente com picos de fortalecimento, ou seja, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Nesse caso, 3 picos, onde ele vai fazer 90% da força dele, ou seja, quase a força máxima dele, e depois eu relaxo. Por 10 segundos. Então, por exemplo, nesse caso, quando ele estiver fazendo este pico, a eletroestimulação vai estar acontecendo. Aí ela vai ter um relaxamento de eletroestimulação, outro estímulo de eletroestimulação. Aí ele vai saber que é o momento dele fazer esse terceiro pico. Esse segundo pico. Momento de relaxamento. E depois, contração novamente para esse terceiro pico. Então, a eletroestimulação, ela vai estar acontecendo em qual momento? No momento do primeiro pico, no momento do segundo pico e no momento do terceiro pico, neste caso. Então, vai dar eletroestimulação, o paciente sabe que ele vai contrair. Ele contrai, nessa escolha, por exemplo, por 10 segundos, então ele vai contrai, 10 segundos, ele relaxa. Aí vai vir um novo estímulo elétrico. Nesse novo estímulo elétrico é o momento desse segundo pico. Então, estímulo elétrico, ele contrai por 10 segundos. Esse estímulo elétrico, ele vai permanecer por esses 10 segundos também. E aí ele vai cessar o estímulo elétrico, que é o momento do paciente soltar aqui a musculatura dele. Vamos para o terceiro pico. Estímulo elétrico, contração e relaxamento. Então, aqui é um exemplo de contração em picos, força máxima e relaxamento, força máxima e relaxamento. Vamos para um outro exemplo. Endurance, né? Então, é um outro exemplo, onde o paciente ele vai fazer uma contração e aumentando esta contração. Então, ele contrai mais um pouco, ao máximo dele, relaxa. Vamos começar de novo. Ele vai fazer uma contração. Opa! Uma contração, aumentando essa contração e relaxando. E como a corrente vai se comportar neste caso, por exemplo? Ela vai, digamos que eu tenha setado de intensidade, sei lá, 10 miliamperes. O 10 miliamperes, ele vai estar trabalhando aqui, no máximo. Aqui ele começa, por exemplo, com 2, depois mais 2, depois mais 2, até ele chegar no máximo. É um exemplo, tá? Então, o máximo aqui não é 10 agora, é 20 miliamperes. Bastante. Então, vamos colocar aqui 20 miliamperes. Como que ele vai? Ele vai se dividindo até que ele atinja o máximo, que é 20. Se eu setar 8 miliamperes, ok também. Esses 8, eles vão se dividindo até que ele chegue ao máximo. E aí ele cessa essa contração, o paciente relaxou. Momento de relaxar. Nessa escolha, esse gráfico todo vai levar por 10 segundos, que foi o que eu programei no biofeedback. Então, essa contração, o momento ON aqui de contração, ele leva 10 segundos também. Ele acompanha o que você setou de biofeedback. Vamos para um outro gráfico ainda, para que essa dúvida não fique em vocês. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou pedir para o paciente fazer diferente. Eu quero que ele contraia, depois ele vai relaxando aos poucos. Então, o pico de contração aqui, a corrente, ela já sobe de maneira intensa até o máximo de corrente que você setou, e depois ela vai diminuindo. Então, ficou claro para vocês como que o biofeedback com a eletroestimulação vai atuar?
Vocês entenderam? Mande um ok aqui para mim no chat. Ok. Na verdade, a diferença vai ser porque no aparelho antigo, o biofeedback, o paciente não tinha estimulação junto. Ele fazia a contração, ele visualizava, mas não tinha a estimulação ajudando ele a perceber, né? Exato. E aí eu vou mostrar para vocês aqui mais um vídeo, tá? Então, vou para o vídeo agora. Por gentileza, fecha o áudio, o vídeo, e eu gostei que vocês entenderam como vai funcionar a eletroestimulação juntamente com o biofeedback. Ó, vocês veem que a sonda, ela é diferente, ela é uma sonda que tem aqui o biofeedback e aqui as eletroestimulações. Então, ó, como vai funcionar? Tratamento também de incontinência. Neste caso, a sonda não deve utilizar preservativos, porque eu preciso da estimulação nesses anéis de estimulação. E aqui está o biofeedback. Então, como vai funcionar neste caso aqui? Vou passar o vídeo para vocês. Utilizando a sonda vaginal de eletroestimulação mais biofeedback, então vamos tirar ela aqui, já estéreo. Conectar a mangueirinha dela na via de cristal aqui, no cabo de 3 vias. Conectei. Como ela possui eletroestimulação, também é necessário conectar os cabos de eletroestimulação nesses 2 pininhos aqui. Tanto faz o local no qual você vai conectar. O importante é que essa conexão esteja feita. A partir de então, eu vou utilizar gel neutro para passar nos eletrodos de eletroestimulação. Uma vez com gel neutro nos eletrodos, o paciente em uma posição confortável, vou realizar a introdução da sonda. Introduzir a sonda, vou aguardar em torno de 2 minutos para ela se estabilizar e vou, portanto, fazer a inflagem. Então, com a válvula aberta apenas para a sonda e para a seringa, eu vou inflar. Vou inflar de acordo com cada paciente até que ele sinta essa sonda em sua parede ali do canal vaginal. Inflei, paciente sentiu, vou fechar o canal aqui para a mangueira e está posicionado. Agora, eu vou dar a intensidade de acordo com cada paciente. Bom, compreenderam como que eu vou trabalhar com biofeedback, com eletroestimulação? Então, eu vou sempre estar utilizando essa junção, eletroestimulação e biofeedback. Vou mostrar como fica no visor, sim, um instante. Então, aqui é o método, né, da técnica de aplicação dessa questão da associação biofeedback com eletroestimulação. Opa, aqui. Bom, de tudo isso que eu falei, existem alguns pontos importantes. Um dos pontos que eu considero bastante importante é a higienização, né? Nós estamos trabalhando com uma região onde eu posso ter infecção cruzada, em uma porcentagem bastante acentuada. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, todas as sondas que acompanham o equipamento, elas têm indicação para ser de uso individual, né? Podem, de repente, embutir o valor dela na sessão para o paciente, mas nós, como empresa, indicamos que todas elas sejam de uso individual. Se eu estou com a sonda aqui de biofeedback, eu vou tirar o preservativo e vou descartá-lo. Eu devo limpar a sonda com pano limpo, umedecido, água, sabão antibactericida, né? Vou estar fazendo a higienização dessa sonda. Eu posso passar álcool 70 depois nessa sonda ou clorexidina alcoólica. Vou secar sempre essa sonda. Então, eu limpei, eu lavei, ali eu vou secar ela para ter uma maior durabilidade, tá? E mais uma vez lembrando que as sondas de biofeedback, elas não devem ser submetidas à autoclave, por causa daquele látex, né? Então, aquele látex, ele estraga se eu colocar na autoclave, onde vai uma temperatura bastante grande, né? Onde eu tenho uma temperatura alta para estragar esse látex. Bom, quando eu falo de uma sonda de eletroestimulação ou sonda de eletroestimulação
com biofeedback. Essa sonda, por ela não utilizar preservativo, ela vai na autoclave. Professora, mas você falou que o látex, ele estraga. O látex, ele estraga. Porém, este material aqui, ele pode ser introduzido no autoclave. Então, olha, notem que ela está aqui condicionada após a autoclave dela. Então, como que eu vou fazer? Também a gente indica que seja de uso individual. De qualquer maneira, eu tenho que limpar, lavar, né, essa sonda, principalmente em torno dos anéis de eletroestimulação, pois em torno do anel de eletroestimulação pode ficar secreções naquela região. Então, o ideal é que ela seja lavada, né, limpo, vai uma escovinha, né, usa uma escovinha ali para estar fazendo a higienização. Também pode ser, né, passada álcool nela e depois condicionada no plástico ali, no papel, né, apropriado para a autoclave. Então, eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou passar um álcool, vou secar e vou condicionar essa sonda em um papel próprio para autoclave individual. E aí eu vou levar a autoclave. Né, um tempo de exposição aí de 30 minutos, algumas autoclaves, elas têm um tempo pré-programado dentro dela, você pode usar o tempo programado da sua autoclave, se ela for desse modelo já, que é um tempo que nós sabemos que é ideal. Então, fiz a autoclavagem dessa sonda completa, aí eu vou utilizá-la. Então, sempre antes e depois, né, autoclave higienize essa sonda. E agora, vamos propriamente dito para o equipamento. Então, eu só consigo utilizar o equipamento se eu tiver um aplicativo? Não. Você consegue utilizar o equipamento através dele próprio. Então, ou seja, você consegue programar tudo o que você precisar no próprio equipamento. O aplicativo, você vai utilizar, por exemplo, para biofeedback, que você também quer mostrar o gráfico para o seu paciente, né? O aplicativo ele vai ter um gráfico, ou seja, ele é além da torre de bar gráfico, que já mostra ali as luzinhas para nós. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma programação de eletroestimulação. Essa programação, ela é referente, ela é muito semelhante, ela é igual, tá? Para corrente alce, para corrente tensa e para corrente cis. O que muda? Muda os parâmetros. Então, por exemplo, corrente alce, eu tenho mais parâmetros que a corrente cis para ser ajustado. É isso que vai mudar. O modo de programação, ele é igual. Então, o modo de programação aqui do equipamento. Em vídeo também, para vocês irem vendo passo a passo. Para utilizar a corrente fez com a eletroestimulação, através da tecla Change, percorra até chegar à corrente fez. Pressione Next, ajuste os parâmetros. Deseja trabalhar. Opa, está baixo. Vou tentar aumentar aqui, gente. Voltar um pouquinho. Change. Percorra até chegar à corrente fez. Pressione Next, ajuste os parâmetros. Deseja trabalhar. Pressione Start. Ajuste a Bom, então vocês viram, o som ficou baixo, tá? Eu vou passar o vídeo sem som e vou falando para vocês, tá? Novamente, para vocês entenderem, para todo mundo ficar claro. Então, aqui. Então, essa tela é a tela home do equipamento. Para vocês escolherem a corrente, vocês vão percorrer através da tecla Change. Escolhi a corrente, eu pressiono Next. A partir de então, eu vou setar os parâmetros. Então, por exemplo,
Frequência, quero aumentar ali nas teclas 7 mais e 7 menos. Nessas teclas. Vou ajustando os parâmetros. Quero passar para o próximo change. Olha, mudou aqui para o time. Aumentei o time ou diminuí. Agora eu quero ajustar a rampa. Change de novo. Ele vai vir para a rampa. E aí eu vou aumentando ou diminuindo, né, essa rampa de acordo com o meu paciente. Então, eu vou, de acordo com o paciente, setar quanto tempo ele vai ficar no momento on de contração, no momento off de contração. A partir de então, eu vou dar o start, e aí ele já tem o tempo aqui selecionado, e através das teclas de intensidade, eu vou dando a intensidade, dependendo do limiar sensorial de cada paciente. Quando eu penso numa programação para o biofeedback, então aqui um outro vídeo de programação do biofeedback. Então, o biofeedback está aqui no equipamento, é esse que eu vou programar agora. Para programar biofeedback no equipamento, após ter com a sonda já conectada ao paciente, já inflada, vamos percorrer com a tecla Change até chegar a biofeedback. Ó, pessoal, no caso do biofeedback, o que eu falei aqui no começo do vídeo? Eu já mostrei para vocês como introduz no paciente, né? Então, eu vou colocar a sonda no paciente, depois eu vou programar e inflar, tá? Para fazer a taragem máxima e a mínima. Para programar biofeedback no equipamento, após ter com a sonda já conectada ao paciente, já inflada, vamos percorrer com a tecla Change até chegar a biofeedback, pressionar Next, e agora vamos fazer a pressão mínima, ou seja, nesse momento o paciente deve estar totalmente relaxado e a sonda já deve estar introduzida no paciente em torno de 2 a 3 minutos para que se estabilize a temperatura corporal da sonda com do paciente. Então, o paciente, sem realizar nenhum esforço, pressiona a tecla Reach. Agora, você vai pedir para o seu paciente fazer a contração máxima possível dele. Então, com o estímulo de contração para o paciente, ele vai fazer a contração e você vai pressionar Reach novamente. Agora é o momento de escolher como você vai trabalhar, se é um trabalho isométrico ou é um trabalho com picos. Para isso, percorra com a tecla Change e escolha qual vai trabalhar. Quero trabalhar isometricamente, então pressiono Reach para continuar. E agora eu vou colocar todo o ciclo que quero trabalhar. Então, quero trabalhar com um ciclo de 50% de contração, com uma duração de 3 segundos apenas, e o repouso. Contração na mínima, então, e a duração dessa contração vai ter maior tempo, pois está no repouso. O tempo total de terapia, posso ajustar aqui 25 minutos, por exemplo, e aí eu pressiono Start. A partir do momento que o paciente fizer a contração, irá aparecer na torre de bar grave. Compreenderam aqui qual é a diferença? Quando eu estou no aplicativo, ele me dá algumas rampas, se eu escolher, né? Neste caso, do biofeedback no equipamento, eu que vou setar os parâmetros dessa rampa também. Então, aqui, eu que vou setando esses parâmetros. Mas é possível trabalhar sem o aplicativo através aqui do equipamento. Agora, a parte do biofeedback. Como que essa programação que eu acabei de demonstrar para vocês vai aparecer na de bar grave para o meu paciente? Ela aparece dessa maneira, através de sinais luminosos. Vai mostrar que, de acordo com a taragem mínima e taragem máxima, que já programamos anteriormente, o paciente deve realizar a contração. Então, momento de repouso, momento de contração, o paciente deve fazer a contração semelhante. Relaxou. Relaxou. Fazer a contração novamente. E através desse biofeedback, né, visual, o paciente consegue ver a quantidade de contração que ele está fazendo e como ele vai fazer essa contração. Permaneceu. Relaxou. Bom,
nesse modo, através da torre de Bar Graf, portanto. Agora, a sonda que tem eletroestimulação e biofeedback. Qual a diferença das colunas? Essa primeira coluna, ela é o que você setou. Então, aqui na primeira coluna vai aparecer o que você setou no seu equipamento. Então, você escolheu que o seu paciente vai fazer uma contração por 10 segundos. E você quer que a contração desse paciente não seja aquela contração máxima que ele fez, uma contração de 60%. Digamos que você tenha setado isso no seu equipamento. Nessa coluna, ele vai mostrar para vocês o tempo. Então, ele vai ficar 10 segundos subindo. Digamos que você tenha setado 10 segundos de contração. Ele vai subir essas luzinhas por um tempo. O paciente deve fazer. Aí, ó. Aqui ele mostra a contração que o paciente deve fazer. Então, até em cima seria a contração máxima, né? Você setou 60%, lembra? Então, 60% representa aproximadamente até aqui. E por 10 segundos. Então, ele vai subir essa luz até que seja 60% da pressão do paciente e vai se manter por 10 segundos. Essa é do equipamento. O paciente deve seguir a mesma função. Então, ele vai contrair, tentar segurar a contração aqui no mesmo nível do que o equipamento está te mostrando, que é o valor que você presetou. E aí, ele vai tentar manter essa contração também pelos 10 segundos, pelo mesmo tempo que essa luz está acesa. Na hora que essa luz se apagar, o paciente ele vai também fazer o relaxamento dele. Então, próximo. Quando eu penso em biofeedback e eletroestimulação, como vai funcionar? Trabalhar o modo duo, só que no equipamento. Então, eu venho e seleciono qual eu quero. Quero trabalhar com corrente alta? Nesse momento, quero trabalhar com corrente alta. A partir daqui, eu pressiono Next e entrei na corrente alta. Posso escolher quantos kHz eu quero usar. 1 ou 4. Digamos que nesse caso, quero usar 1. Burst, de 2 ou de 4? Nesse caso, também quero usar o de 2. E aí, eu vou manter essa programação. Tempo eu quero trabalhar com essa paciente por 30 minutos. Eu selecionei aqui o tempo. Reach para continuar. Reach. Agora, eu tenho que fazer a pressão mínima. Então, para a pressão mínima, vamos lá para a sonda. Sonda sempre conectada no vertical aqui da minha seringa e o lateral está conectado no equipamento. Aberto apenas para a sonda e para a seringa, eu vou inflar a sonda. Digamos que a necessidade da minha paciente foi de 30 ml. Inflei e vou fechar aqui a seringa, abrindo a válvula para o equipamento, para que ele sinta a pressão realizada na minha paciente aqui na sonda. Então, pressão mínima. O paciente não vai fazer nenhuma contração. Lembrando que essa sonda já está dentro do paciente e nos anéis de eletroestimulação foram passados gel neutro. Então, reach para continuar. Agora é a pressão máxima. Então, vou solicitar para o meu paciente fazer uma pressão máxima e vou pressionar reach. Aqui eu vou escolher, quero trabalhar com picos, trabalho isométrico ou com picos? Quero trabalhar com picos nesse momento. Reach para continuar. E aí, eu vou selecionar número de picos. Eu quero trabalhar com 2 picos. Duração em segundos. Esse pico eu quero que dure 8 segundos. O ciclo de repouso desse paciente. Repouso, eu quero que ele repouse aproximadamente numa força de 20%. E a duração do descanso eu vou deixar de 10 segundos mesmo. Start para iniciar. Pressionei o Start, ele vem aqui, ó. Ele já aparece que vai ser picos, o tempo, ele já começa a contar a intensidade. A intensidade eu vou ajustar nesse controlador. Então, a intensidade vai de acordo com cada paciente. O paciente sentiu a corrente? Sentiu. Então, agora eu vou trabalhar com ele no momento da corrente junto com o biofeedback. E aí eu venho aqui na torre de Bar Graf. Ela vai mostrar aqui para mim o quanto esse paciente tem que fazer de intensidade. Lembrando que esse foi selecionado em picos. Então, o paciente vai manter aqui, ó, na intensidade de 2, de 20% mais ou menos de mínimo, e vai fazer a contração junto aqui.
Voltou. Vai fazer a contração novamente. Então, ele tenta acompanhar as luzinhas da bar grave. Feedback visual. E ele vai descansar em 20% aproximadamente, como selecionado e ajustado no equipamento. Bom, como já foi aqui a programação do equipamento, vamos para o aplicativo. Em relação ao aplicativo, ele vai funcionar no Android e no iOS, sendo que o Android, para eu ter um tablet, né, eu preciso ter um processador de 1.3 GB, e o Android, ele tem que ser do modelo do 7 ao 11, tá? Então, Android 7 ao Android 11, ele vai funcionar. Aqui a tela, né, para se for... Opa! Aqui o tamanho da tela, caso vocês escolham por um tablet, é a resolução mínima do tablet. Se eu vou trabalhar com iOS, eu preciso que o iOS seja superior, né? 9.2 ou superior. E aí vamos para o aplicativo. Então, um aplicativo, para eu estar conectando no equipamento, como que eu vou fazer? Inicialmente, vamos conectar o aplicativo ao equipamento. Então, vamos procurar o aplicativo. Clique sobre ele. Ele sempre abrirá na horizontal. Vamos conectar o Bluetooth. Nesse modo, ele já conectou o Bluetooth automaticamente. Mas digamos que isso não tenha acontecido. Então, vamos aqui, ó, clicar sobre o Bluetooth e ele vai começar a procurar um dispositivo. Ele encontrou o dispositivo, vou clicar sobre o dispositivo e ele já vai conectar. Em alguns momentos, ele pode te pedir uma senha. O equipamento, ele tirar um número, uma sequência numérica, na qual você deve colocar a sequência numérica no aplicativo. E aí, essa conexão irá ser realizada. Aqui a sequência numérica para vocês, pessoal. Quando ele pede, ó, a sequência numérica, ele mostra aqui na tela também os números, tá vendo? E aí você digita esses números aqui no dispositivo. E aí liberou o dispositivo para vocês poderem utilizar. Próximo passo. Aqui eu tenho um paciente incluso, vou incluir mais um. Então, eu vou através aqui. Inicialmente, vamos do mais. adicionar o paciente. Clicando na tecla mais, vou adicionar os dados do paciente. E aí, eu coloco todos os dados do meu paciente de acordo com o objetivo dele. Então, nome do nosso paciente, como o nome, possibilidade de infecção urinária ou não, a profissão, pratica de esporte ou não, doenças ou intervenções cirúrgicas pertinentes e os sintomas, né, que acompanham. Nesse caso, nossa paciente será a Dona Maria ou incontinência urinária, em avançar. E agora eu vou colocar os parâmetros da incontinência urinária. Tipo de incontinência urinária, digamos que seja por esforço. todos esses dados, pessoal, ele vai ficar guardado no tablet. Que já teve 5 filhos, 5 partos. Resultados dos exames eu não tenho, e informações adicionais nesse momento eu não teria. A partir daqui, ela já está em pacientes. Quando eu clicar no nome dela, agora eu vou para o modo de seleção da terapia que quero utilizar. Então, ó, a terapia dele, gente, vai ter os históricos dos pacientes. Eu posso trabalhar com eletroestimulação somente, corrente TENS, corrente FES e corrente ALCE, biofeedback e o modo duo, que é o biofeedback associado à eletroestimulação. Tá? Então, aqui. Opa! Então, agora vamos continuar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão trabalhar a estimulação aqui no aplicativo. Voltando aqui, ó. Então, agora vamos continuar aqui. Lembrando que sempre vai ter um histórico, agora eu vou trabalhar com eletroestimulação. Também posso salvar esse protocolo aqui, então nenhum protocolo foi cadastrado. Venho aqui e coloco estimulação.
estimulação. Aqui eu vou escolher estimulação, vou escolher qual corrente eu quero trabalhar, digamos que nesse momento eu quero trabalhar com a corrente alce. Como eu vou querer trabalhar, se vai ser contínuo ou se vai ser síncrono, quero trabalhar de modo contínuo, por um tempo de 6 minutos, com a frequência de 2 milissegundos, e com aqui de 4. Aqui tudo bem? Já fiz toda a programação, e essa programação pode mudar de acordo com o que eu desejo, certo? Então, vamos lá, tens, por exemplo, 5 minutos, uma frequência de 4, com uma largura de pulso de 100. A partir de então, vou pressionar o nome aqui. O nome eu vou colocar estimulação também. Sempre tem que colocar um nome para estar salvando o protocolo. E aí eu vou dar intensidade. Antes disso, eu vou ter que ter conectado a sonda que eu desejo utilizar. Essa é uma sonda vaginal pequena, conectada ao cabo de eletroestimulação. Então, aqui tanto faz, o preto ou o branco. Basta eu conectar. E esse cabo de eletroestimulação, eu devo estar com ele conectado ao equipamento. Essa sonda não deve ser utilizado preservativo e é necessário passar gel nos anéis de estimulação. Vou introduzir no paciente, né? Dei o start ali no meu aplicativo e vou começar a dar a intensidade até que ele sinta as contrações. Dessa maneira, vocês conseguem trabalhar tudo, né, que for eletroestimulação no equipamento. Então, vocês podem utilizar todas as correntes. E aí, você vai fazer toda a programação no equipamento e também todo o ajuste de intensidade no equipamento. Depois disso, essa programação fica aqui no histórico. Então, no próximo vídeo, vocês vão ver que essa programação ela fica no histórico. A paciente chegou semana que vem, vou atuar com a mesma programação da semana anterior. Não preciso programar tudo de novo. Eu vou no histórico e vou pressionar apenas o start e ajustar a intensidade, que ela é decorrente de cada dia com o paciente. Tudo bem? Próximo ajuste aqui. Então, continuando. Agora, o biofeedback. Vamos trabalhar aqui com a dona Marita. O histórico dela está vazio, pois não fizemos nada. Vou trabalhar, digamos que biofeedback. Ele sempre vai pedir para que eu coloque o nome de um tratamento. Nesse caso, vou colocar incontinência. Incontinência. Aqui, eu vou escolher como eu quero trabalhar. Quero trabalhar com 2 picos, quero trabalhar com modo de endurance. Então, vamos dizer que eu quero trabalhar com uma endurance de 60% da força da minha paciente por 6 segundos. Agora, eu tenho que fazer a pressão mínima e a máxima. Eu vou no equipamento, com a sonda conectada na válvula vertical e o equipamento na lateral, vou conectar a seringa nessa outra ponta. Conectei a seringa. Essa válvula deve estar aberta apenas para a sonda. Então, aqui, ó, o equipamento está fechado. Seringa e sonda. Vou fazer a inflagem. Digamos que para essa paciente, eu precisei inflar aqui em torno de 20 ml. Fecho a válvula para a seringa e abro para o equipamento, para que ele possa ler esse deslocamento de ar e, consequentemente, a pressão. Volto aqui para o meu tablet e vamos fazer a pressão mínima. Entro na pressão mínima e ele vai calcular. Pressão mínima, o paciente não faz nenhum tipo de esforço. Calculada a pressão mínima, eu vou fazer a pressão máxima. Nesse caso, eu preciso que o paciente venha e faça o esforço. Então, eu coloco aqui e peço ao paciente, contrai. Ele contraiu e viu-se a pressão máxima. A pressão máxima sempre deve ser maior do que a pressão mínima. A partir de então, eu vou selecionar o tempo, digamos que eu quero trabalhar aqui 10 minutos, e apertar o start. No gráfico, tem o que o paciente precisa fazer. E a linha vermelha é o quanto de força ele tem que fazer para acompanhar esse gráfico. Então, agora o paciente vai fazer a força.
Então, aqui, ó, força, um pouquinho mais de força, aumenta um pouco mais de força, mas e relaxa. Então, né, ele relaxou, vamos voltar aqui. Relaxou, iniciou. Força, ele vai trabalhando a força dele até ele vai no mínimo, vai subindo, vai mantendo a força dele, depois ele diminui. Então, é assim que nós vamos trabalhar com o biofeedback no aplicativo. Vocês viram que eu mostrei mais gráficos? Vocês viram como que o paciente ele consegue visualizar, através da linhazinha aqui vermelhinha, ele vai visualizando o que ele deve fazer e acompanhando. Então, quando no biofeedback de torre eu tenho as luzes ali me mostrando, aqui no aplicativo ele tem, além do feedback visual, né, porque ele está vendo essa contração, ele também tem a rampa que ele deve fazer, o que auxilia bastante nessa contração do paciente, acompanhar essa rampa de acordo com o que o terapeuta preceptou para esse paciente. Biofeedback com eletroestimulação. Assim que começar o vídeo, deixa eu mostrar só esse pedacinho para vocês. Ó, eu acabei de fazer o biofeedback sozinho, né? Então, o histórico do meu paciente está aqui. E olha que bacana, ele mostra para mim o dia, o tempo que foi trabalhado. Como foi apenas um vídeo, o tempo foi pequeno, mas ele vai mostrar o tempo real aqui que foi trabalhado para vocês, o dia, né? Como foi. E aí, nessas semanas, mesmo que eu vá fazer o mesmo exercício, ele vai mostrar outra caixinha com outro dia, outro tempo de tratamento. E aí, aqui, ele vai mostrando o histórico sempre. Então, ele mostra sempre a pressão mínima, a pressão máxima. O que você consegue ver com isso? Ó, o paciente evoluiu, a pressão máxima dele começou a aumentar. Quando ele chegou aqui na clínica, no meu espaço, a pressão máxima dele era de 73 aproximadamente. Digamos que numa próxima, quando ele fizer essa pressão máxima, esse deslocamento é maior. Aí essa pressão máxima vai aumentando. Você consegue ter isso armazenado, né, esses dados todos armazenados para que você utilize numa próxima sessão e você saiba como está a evolução deste seu paciente. Então, agora, vou mostrar o vídeo completo, né, que tem a parte do biofeedback com eletroestimulação. Só queria chamar a atenção de vocês para esse histórico, porque é bastante interessante você ter esse histórico guardado do seu paciente, onde você consegue, além de saber as suas sessões, também acompanhar a evolução de cada paciente. E aí também é legal para mostrar para o seu paciente como está sendo a evolução dele na terapia com você. Então, vou iniciar o vídeo aqui do comecinho, para vocês verem o modo biofeedback com eletroestimulação. Agora, ela já tem um histórico, eu já trabalhei com ela de biofeedback e vou trabalhar nesse momento no modo duplo. Ele sempre vai pedir um nome para mim, então vou colocar aqui. Continência. E aí eu vou começar a escolher a corrente. Então, eu posso trabalhar com corrente alce ou com corrente fez. Digamos que eu vou trabalhar com a corrente fez. Vou selecionar aqui o tempo, 10 minutos, por exemplo. A frequência, quero trabalhar com 50 Hz. Então, tem aqui, certo. 50 Hz. Duração de pulso. Uma duração de pulso de 100 milissegundos. Agora eu vou para a próxima etapa. A próxima etapa é referente ao biofeedback, onde eu vou estar escolhendo os picos. Ah, quero trabalhar com 2 picos, quero trabalhar com ascendente e decrescente. Então, ele vai fazer uma força ascendente, depois decrescente. Ou, quero trabalhar com uma contração tônica. Note que o gráfico sempre vai mudando de acordo com a necessidade do que o paciente vai ter que fazer. Então, digamos que eu quero trabalhar com uma contração tônica com 25% apenas da força dele durante 5 segundos. Então, eu tenho que fazer a pressão mínima e a máxima novamente. Então, vamos à pressão mínima e a máxima.
A sonda que eu vou utilizar é essa sonda de biofeedback mais eletroestimulação. Lembrando, essa sonda não se utiliza com preservativo, e sim ela é de uso individual e exclusivo. Nesses anéis, eu tenho que estar passando gel neutro. Conectei a sonda à entrada vertical aqui da minha mangueira de 3 fios. O equipamento na lateral. Deixo a chavinha aberta para a sonda e para a seringa. E agora eu vou fazer a inflagem da seringa. Então, a sonda já vai estar introduzida no meu paciente, eu vou fazer a inflagem de acordo com cada paciente. Digamos que aqui eu inflei também 20 ml. Fecho o lado da seringa e abro para o equipamento. Agora, ele vai notar a diferença de pressão aqui. Sendo assim, volto aqui para o tablet e vamos fazer a pressão mínima. O ajuste da pressão mínima não é necessário nenhuma contração do paciente. Ajustei. Pressão mínima obtida com sucesso. Agora eu vou para a pressão máxima, onde eu vou pedir para o meu paciente fazer o esforço maior dele. Então, eu vou pedir para ele contrai. Medir. Pressão máxima sempre deve ser maior do que a mínima. Durante 10 minutos. Agora, quando ele for fazer essa contração, ele vai sentir um estímulo elétrico. Para isso, eu preciso dar a intensidade do estímulo elétrico. Então, eu venho e começo a colocar uma intensidade. O paciente sentiu, ele vai fazer a contração junto. Então, ele vai fazer a contração, mantendo a força dele apenas 25% e descer. Então, aqui ele não usa o seu esforço máximo. Pessoal, a única questão é que nesse vídeo acabou ficando sem o cabo de eletroestimulação, tá? Então, peço desculpa por essa errata aqui do vídeo. Nesse momento aqui, aonde eu inflei a sonda, eu também tenho que conectar aqui os cabos de eletroestimulação. Então, os cabos de eletroestimulação, eles vêm aqui, assim como no vídeo de demonstrando a técnica, tá? Então, eu preciso sim conectar, além da seringa, o cabo de eletroestimulação, aqui, que acabou faltando nessa imagem, tá? Então, aqui tem o cabo cristalino, onde vai inflar essa parte do biofeedback, e aqui eu vou conectar os cabos de eletroestimulação. Tudo bem? E aí, pessoal, quando eu tenho uma boa anamnese, né, sei presetar os parâmetros que eu vou utilizar, como eu vou aplicar, qual é o método que eu vou aplicar, se vai ser eletroestimulação, se vai ser biofeedback, se vai ser eletroestimulação associada ao feedback, eu vou ter um resultado bastante satisfatório. Eu espero que vocês tenham compreendido. Hoje o nosso treinamento ele foi voltado para essa nova versão do Neurodin Evolution, onde a gente vai trabalhar com o aplicativo, esse novo método, né, de trabalho com o equipamento. No final, eu, Stephanie, gosto muito de deixar uma frase para vocês, portanto, não percam a coragem, pois dela se traz uma grande recompensa. É uma frase aí daquele livro bem grande que a gente tem aí, que é a Bíblia. Eu espero que vocês tenham sido, que tenha sido claro, que vocês consigam entender através dos vídeos